Uma doença silenciosa que, se não descoberta a tempo, pode deixar a pessoa cega. O glaucoma é assim. E nos 3 primeiros meses do ano, de 2022, o número de exames aumentou 26%, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Um alerta sobre o qual eu converso agora com o oftalmologista, Dr. Christian Bertarini. Dr. Christian, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos os telespectadores. Então, a gente está falando do glaucoma, aliás, é um mês de conscientização, sobre essa doença que pode levar à cegueira. E o grande problema é a questão do diagnóstico tardio, doutor Christian? Sim, Mônica. Esse é o mês de combate ao glaucoma. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, E trata-se de uma doença extremamente importante dentro do cenário de saúde ocular. Por quê? Porque estima-se que cerca de 2 a 3% das pessoas acima de 40 anos são portadoras da doença. Na faixa etária acima de 70 anos, estima-se que mais de 10% também são portadores. E o que é pior, de 50% a 60% das pessoas que têm a doença sequer têm conhecimento que estão doentes. Então, como trata-se da causa mais frequente de cegueira definitiva no mundo, nós estamos diante de um sério desafio, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas nem sempre têm acesso às melhores condições de saúde. Exatamente. Para que isso mude, além desse acesso, a consulta rotineira ela tem que se fazer presente, porque os sintomas eles são silenciosos, Sim, Mônica. É importante também que a gente diga que quando a gente está falando dessa campanha, nós estamos dando ênfase à causa mais comum de glaucoma. Metade dos casos, aproximadamente, é do glaucoma crônico simples, que é realmente o mais silencioso. E só o médico oftalmologista é capaz de fazer o diagnóstico correto a seu tempo. E isso a gente faz em toda consulta rotineira. Então, a gente tem a preocupação de procurar os sinais da doença numa consulta comum, onde muitas vezes o que motivou o paciente a procurar o médico é o exame de troca de óculos, Então, outra coisa que a gente tem que deixar bem claro para os seus telespectadores é que glaucoma não é pressão do olho alta apenas, muitas pessoas entendem que glaucoma, basta você ir lá medir a pressão que você vai estar realmente fazendo isso. Fazendo a prevenção. Isso. Medir a pressão é muito importante. E a gente faz isso de rotina em toda consulta oftalmológica. Mas não é a única coisa que o oftalmologista faz. Porque o que é glaucoma por definição? Glaucoma, hoje, a definição moderna, a gente fala que é uma doença do nervo óptico, a gente chama isso de neuropatia óptica, onde lenta e gradativamente as pessoas vão perdendo fibras do nervo óptico, isso sempre estando associado com uma pressão ocular suficientemente alta para lesar o nervo. Isso significa que nem todo mundo que tem glaucoma tem a pressão do olho alta em relação à média da população. Nós temos que buscar por outros sinais. Aí existe o exame do nervo óptico, da anatomia, às vezes a gente precisa recorrer a exames complementares como campimetria, como tomografia de coerência óptica do nervo, enfim. Um sem número de coisas que precisam ser feitas para se chegar ao diagnóstico. E aí, como é que a gente trabalha a prevenção? É nesse caminho de sempre buscar? O que eu tenho que estar atento quando se diz a saúde dos meus olhos? Que tipo de cuidado que eu tenho que ter? Bom, eu costumo dizer que a maior arma para a prevenção dessa doença terrível é a informação. E é preciso que as pessoas tenham consciência que existe um grupo de risco para se ter a doença. Então, primeira coisa, a pressão ocular elevada é um dos principais fatores de risco, realmente. Por isso que a gente faz isso de forma ampla, em toda avaliação oftalmológica que a gente tem o paciente na mão. A idade acima de 40 anos é um fator de risco. Pessoas afrodescendentes, pessoas da raça negra, têm mais chance de ter. Indivíduos que têm miopia mais alta, mais elevada, acima de 4 graus, também são pessoas que compõem o grupo de risco. Então, todo mundo que se encontra
nesses elementos de grupo de risco para glaucoma crônico simples têm que estar atentas e fazer a visita oftalmológica corriqueira pelo menos uma vez por ano. Eu tenho algumas perguntas aqui para você, doutor Christian. Astigmatismo pode virar glaucoma? Você falou da miopia agora, né? Ou são problemas diferentes? É a Vera Lúcia que pergunta. Sim, são problemas muito diferentes. Astigmatismo é um problema refracional e não configura como sendo um fator de risco para glaucoma. A miopia alta, sim. E aí, no caso, por exemplo, quando uma pessoa chega, ali vocês fizeram os exames e se percebe que ela está com glaucoma e está perdendo significativamente a visão. O que é feito nesse momento? É possível reverter? É possível parar? Como é que é esse caminho, Christian? Excelente pergunta, Mônica. O glaucoma é uma doença crônica, né? Nós não temos uma cura, uma solução universal que você vai lá, passa um remedinho e a pessoa fica curada para sempre. Então, uma vez que a gente descobre que a pessoa tem glaucoma, nós lançamos mão de uma sequência concatenada e ordenada de ações para controlar e estabilizar a doença, impedir que ela progrida e leve à cegueira. A gente tem um arsenal terapêutico muito grande hoje para poder tratar a doença. Nós temos os procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. O mais popular hoje em dia que vamos dizer assim, vingou no Brasil é o implante de stents que nós colocamos dentro do olho para poder ajudar no controle da pressão, abaixar ou reduzir, manter uma estabilidade de pressão. Nós temos como última instância os procedimentos cirúrgicos maiores, são as cirurgias fistulizantes para aqueles glaucomas refratários ao tratamento clínico. E temos também, para casos iniciais, a aplicação de laser no trabeculado, né, que é o SLT, que ajuda também, para alguns casos bem iniciais, o controle da doença. E aí a gente tem esse dado que eu trouxe, que nos 3 primeiros meses desse ano, o número de exames aumentou bastante, né, em torno aí de 26%, e isso é um reflexo da pandemia? Quer dizer, muitos casos deixaram de ser diagnosticados. Não tenha dúvida disso, Mônica. A conta da pandemia chegou. É preciso, né, que se fique claro que durante a pandemia as pessoas abandonaram suas linhas de cuidado com a própria saúde, não só para a saúde ocular, para o diabetes, que também é uma coisa que pode complicar ou até configurar como um fator a mais para se desenvolver um tipo de glaucoma, que é o glaucoma neovascular. Hipertensão arterial, que também é um fator que, associado ao glaucoma, pode piorar o prognóstico da doença. Então, quando se soma-se todo esse abandono da linha de cuidado, houve um represamento. Então, agora, as pessoas acordaram para isso e procuraram massivamente o atendimento médico, e eu creio que isso tem influenciado na estatística. Muito bem. Esse é o Dr. Christian Bertarini falando com a gente aqui hoje sobre o glaucoma, trazendo esse alerta, esse cuidado que nós devemos ter. Christian, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Mônica, e sempre que precisar pode contar comigo aqui. E conte comigo também, tá? Dr. Christian Bertarini, oftalmologista, com a gente aqui no Manhã Total.